mais um episódio aqui do Avante Business Cast. E nós hoje estamos com um convidado que é um excelente comercial de duas empresas das quais eu já trabalhei e eu gosto muito do trabalho, especificamente aqui, do Rony. Rony é do comercial de um data center e já trabalhou em outro. Ambos são muito bons. Eu utilizo aqui tecnologicamente os dois. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Rony. Como é que é o data center, o que é que foi a sua trajetória? Bom dia, Ricardo. Obrigado aí pelo convite, né? Como você mesmo citou, trabalhei num data center local aqui de João Pessoa, né? Passei 15 anos lá, no qual sou totalmente grato, né? Toda a minha, digamos assim, a minha qualificação foi lá, né? E já estou há um ano nesse novo data center, que é a Evel, né? Que é de São Paulo. Aceitei o desafio de trabalhar a região Nordeste como um todo, né? Então a Evel ela fica em São Paulo, é uma empresa 100% nacional, já atua há mais de 25 anos no mercado, né? Com 5 operações de data center. Então são 2 operações em São Paulo, tem uma operação em Curitiba e tem uma operação em Fortaleza. E a quinta fica em Miami. A previsão para o primeiro semestre de 2026 é também ter mais uma operação no Nordeste em Recife, tá? Então, do ponto de vista estratégico, é ter essas operações no Brasil todo e nos principais polos, né? Falando do Nordeste, por conta das questões do backbone, né? Tá. E aí, da camada de serviços, a gente entra aí do convencional de data center, colocation, bare metal, nuvem privada, backup. Me explica agora como empresário leigo. Significa, você tem a operação, significa que você tem o data center, você tem um sistema lá que pode hospedar os servidores, você disponibiliza os servidores. Normalmente as empresas elas contratam com qual principal finalidade? Disponibilidade e segurança, porque o data center ele é uma estrutura segura, né? O que a gente chama de facility, né? Então, além de você ter a segurança física, tá? Você tem a disponibilidade, a redundância, tanto do ponto de vista de energia, conectividade e refrigeração, né? Então, se a gente voltar um pouco os modelos convencionais, se antigamente você tinha aquela sala na tua empresa, que era o CPD. Eu tinha essa sala aqui, foi tudo foi para um data center que a gente também chama de nuvem, né? Isso, então exatamente. tá lá na nuvem, mas aí a nuvem ela é composta de vários computadores, armazenamento, alto processamento. Então eu achei assim, foi uma estratégia para mim, foi significativo. Redução de energia, tem que ter backup de energia também. Isso. Eu estou falando de custo de energia elétrica, né? Também diminuiu bastante. A gente também tinha que colocar 2 ar-condicionados, porque se um desse uma pane, o outro ia dar problema, poder dar problema. Uhum. Então a gente começou a ter essa experiência muito positiva. Então a gente foi, e também a disponibilidade. Eu tenho serviços que eu não posso parar de forma alguma. Então, assim, para 24/7 não pode falhar e a gente tem que contar. Então, assim, a gente trabalha com da Amazon, que é um serviço de excelência, e a gente está migrando justamente para essas operações que são aqui mais regionais e justamente porque tem a questão de latência. Latência é aquela demora entre um ponto e outro. E como a gente trabalha voz ou vídeo, ele tem que ser praticamente instantâneo. É diferente de quem lida com dados somente, um banco de dados, etc. Você tolera um pouquinho de alguma demora, mas voz não pode. Isso é uma comunicação central telefônica, né? Então, qualquer delay ali é inaceitável. E a gente está muito feliz em relação a ter atuação também com esses data centers que também estão aqui próximos. E o atendimento, eu também me surpreendi em relação, tanto a gente já se conhece comercialmente, né? Uhum. Então, eu segui também a rota que você fez também. Aqui como Zenith, a gente utiliza ambas, os data centers, por projetos diferentes, para serviços diferentes, que nós temos mais de 5 serviços que precisam de bons data centers, e
está satisfeito. A redução também de valores, né? Quando eu vou trabalhar com a Amazon, eu trabalho em dólar, né? Então, a gente teve realmente uma boa redução de valores, mas também sem comprometer a qualidade. Eu quero dar também os meus parabéns em relação à Evel, tá? Tá bom, Ricardo, obrigado. É muito do que você falou, né? E tem acontecido muito, acredito, eu vou chutar do ano passado para cá, que é o que a gente chama de repatriação, né? Então, quem está indo para a nuvem pública, quem foi para a nuvem pública lá pré-pandemia, né? Até mesmo na pandemia, o pós-pandemia está tendo muito essa repatriação, justamente pelo que você falou, né? As big techs, os grandes players em nuvem pública, eles têm a questão do dólar, então tem aquela variação, né? Tem toda aquela questão da escalabilidade, mas quando você faz a repatriação para a nuvem privada, que é o mesmo conceito... Me explica o que é repatriação. A repatriação é justamente isso. Você quando vai para uma nuvem pública, você geralmente está numa empresa de fora ou numa estrutura de fora, né? Se você for puxar de 2000 para cá, essas operações elas eram fora do país, não tinha tanta sensibilidade à latência. Então, elas começaram a vir para o Brasil para atender justamente essa particularidade de latência, mas focou muito em São Paulo, né? Então, as empresas aqui do Nordeste que estão crescendo, ela tem essa sensibilidade à latência. E as nuvens públicas, elas não conseguem atender aqui o Nordeste com baixa latência. Então, a repatriação é justamente isso. Você está saindo de um player, digamos assim, estrangeiro, multinacional, indo para um player nacional que tem... uma participação próxima, né, regional. Aqui o mais próximo também é Fortaleza, é isso? Da Evel, sim. Da Evel, sim. Mais próximo mas tem que lembrar que Fortaleza, ele é um backbone enorme, né? Que chega de fora e atende também tudo que é o do Brasil. Exato. Então, hoje no Nordeste só tem um backbone em Fortaleza. Exatamente. Né? Então, há um projeto para os próximos anos de ter um backbone em Recife também, em Pernambuco, justamente para não ter gargalo. Mas né? Fortaleza, por si só, ali é um ponto de entrada no Brasil. Porque a pessoa também tem que entender que o Brasil não é fechado, ele é conectado com o mundo. Exato. E um dos caminhos é Fortaleza. Então, isso aí é estratégico. Muito bom esse posicionamento da Evel. Iniciar o Nordeste pelo Ceará e agora também deixando mais próximo aqui conosco, com a Paraíba. Exato. E atende também em qualquer parte do Brasil, né? Não é obrigatoriamente. Quem precisa mais de latência e também redução de valores também do que praticamente o meu saiu pela metade. Então, do que eu estava pagando, a AWS, que é a da Amazon, e quando foi para a Evel, a redução de custo foi bom, e isso aí significa, para mim, né, eu consegui ofertar também serviços para os meus clientes com estabilidade e também com um preço mais justo. Também. Isso aí, a competitividade é importante. Você passa a ter previsibilidade, né? Quando você vai para uma nuvem privada, né, como é o data center que tem aqui em João Pessoa, começa a operação da Evel, você passa a ter previsibilidade porque você sabe qual é que vai ser a sua conta no final do mês, né? Diferente das nuvens públicas, o pessoal costuma brincar que tudo que você faz, você é cobrado, né? Então, se você subir um arquivo, você é cobrado. Se você baixa um arquivo, você é cobrado. Se você subir um recurso computacional, você é cobrado. E quando você vai para a camada de nuvem privada, você está pagando o pacote que você contratou mensal, né? Então você sabe essa recorrência. Conta um pouquinho aí sobre a Evel, qual é o porte de clientes, que pelo menos aí uns 3 que tem um destaque nacional. Tá. Como eu te falei, a Evel ela já tem uma operação há mais de 25 anos, né? Começou toda essa operação em São Paulo. E essa operação em Fortaleza, ela tem aproximadamente 2 anos, né? Então, eu estou há 1 ano já fazendo esse trabalho de regionalização. E como um dos principais clientes, a gente tem Caoa, tem iFood, tem a Reposite, que é uma empresa muito forte em suporte e sustentação do ERP TOTOS, né? Então, vocês estão muito bem, porque o iFood é uma operação enorme. Eu estive lá visitando também lá em São Paulo, com um grupo de empresários. É enorme aquela operação. É enorme. Né? Caoa da indústria, né, de automóveis, é uma referência. Também tem as concessionárias. Então, preza muito pela qualidade. Trabalhamos também com transportadoras como a DHL e a Log, né? Então também é uma estrutura bem robusta. E olha só, DHL é americana, né?
E DHL não usa o americano. Então, quer dizer, tá aqui. É bom saber. E aqui no Nordeste, como é que tá também os cases que são de maior tamanho? Porque vocês atendem também empresas de pequeno porte. Isso. E a gente se considera em pequeno porte. No meu caso aqui, por quê? Porque é uma operação que é focado para atender uma estrutura de um perfil. Uhum. E a gente dividiu isso em vários servidores, em vários, então a gente consegue ter. Mas quando você falou aí de um iFood e etc., quais são os outros também grandes empresas que a Evel atua aqui no Nordeste, especificamente no Nordeste? No Nordeste nós temos muitas empresas de Fortaleza, né? Principalmente de Fortaleza. Temos algumas empresas também de Natal, então tem um pessoal da Hydras, tem algumas Unimeds conosco também. Né? A própria Reposite ela tem uma parte da operação no Nordeste. Tem o pessoal da Trust Control, que é uma empresa muito conhecida, tanto na região como hoje a nível nacional, voltada para a segurança, para a cybersecurity. Né? Então, é uma empresa que está dentro do Polo de Tecnologia lá de Fortaleza. Tá? Essas aí são algumas que a gente consegue citar aí de operação no Nordeste. E você falou agora segurança, a gente pensa que segurança somente do ponto de vista físico, alguém roubar alguma coisa e tal, mas o cyber é muito mais crítico. Isso. E se você não tem uma união de ter o armazenamento, processamento e ter uma segurança da informação, né, não ser invadido, etc. Tal, aí Deus nos acuda para um empresário, né? É verdade. É verdade. Então, você também está amparado em relação a essa questão de segurança também com outra empresa parceira, é isso? A gente tem a nossa própria equipe, né? Mas também tem essas empresas parceiras que utilizam os nossos serviços, né, de infraestrutura, como também a gente consegue utilizar os serviços dele voltado para a camada de segurança. Porque não adianta você ter só o firezinho lá na frente, vários softwares, você tem toda uma camada de orientação também, né? Se hoje você for puxar, o maior caso de invasão de ransomware é o que a gente chama de uso doméstico, né? Então, assim, você tem uma equipe de tecnologia, mas o teu financeiro, o teu administrativo, ele não é muito voltado para tecnologia. É um cara que só entende de números. Mas você precisa ter uma orientação, né? Às vezes ele vê um link lá de promoção e clicou. Ele está dentro da tua rede, da tua empresa. O ano passado aconteceu aqui com um cliente nosso, grande, uma construtora grande, e a gente emitiu uma nota fiscal, boleto e tal, e depois descobriu que foi substituído, alguém acessou, e eu disse, olha, do lado da nossa empresa, a gente tomou todas as precauções, então todos os nossos e-mails usam SSL, a gente não deixa senha para web e-mail, é o contrário da outra empresa, entendeu? A construtora, como você falou, o pessoal não tem conhecimento. E aí é quando é surpreendido, imagina, o valor foi pequeno conosco, mas imagina que fosse uma parcela de um imóvel grande, né? E a pessoa fazer um golpe desse, né? É o que a gente chama de engenharia social, né? Pois é, aí assim, eu só indiquei lá uma outra empresa para cuidar também dessa questão de segurança. Porque o pessoal não pensa que o golpe está no físico, mas não são nos dados. Eles vão monitorando, pegou e-mail e substituiu, ele conseguiu ler as informações, mas acredito que do lado, né, do outro que não estava preparado. Então, depois que passou isso aí. Então, assim, tem que estar aliado. E aí primeiro, assim, eu agradeço vocês estarem aqui também no Nordeste, porque também é importante a gente ter opções também de data center, de segurança, das orientações que vocês também nos passaram. Eu acredito que é um sucesso também para todos. Isso é bom porque tanto do mercado vai aumentando a competitividade, vocês vão procurar cada vez melhorar. Sim. E quem ganha também são os empresários também com maior oferta de serviços e cada um vai ter que mostrar o que é que tem de melhor. Exatamente. E aí eu sei que você está também num ambiente muito bom. Estamos sim. Okay. Esse é o desafio. Legal. Então, Rony, muito obrigado também pela participação, explicar como é que funciona, que também tem alguns detalhes que a gente não conhecia sobre a própria Evel. Beleza, obrigado. Obrigado.
E mais uma vez, pessoal, aqui é um episódio que a gente está mostrando aqui como é que funciona também a parte dos bastidores da tecnologia. A gente não pode pensar somente na segurança e do ponto de vista físico. Então, isso aí foi um aprendizado também para a gente. Muito obrigado aí pelo mais um episódio.